Olá, eu sou Marcelo Camargo, estamos aqui com mais um Desconstruindo, juntamente com Isadora Ferreira. Olá, sejam todos bem-vindos! E hoje nós vamos conversar com a convidada do dia, que é a Maju. E eu não vou citar as apresentações, vou deixar com que você se apresente, porque são multifacetas aí pra gente falar. Maju, bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Vamos lá, conta sobre você. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre Fica bem feliz com o que eu faço, o que eu gosto de fazer e compartilhar também, que faz parte do meio de vocês, né, arquitetura. Eu sou a Maju Pascon, trabalho em cerâmica de pisos e revestimentos cerâmicos, trabalho na área de marketing, mas ajudo um pouco de tudo ali. Já passei em vendas, a gente também tem uma equipe grande com os lançamentos de produtos e sou paraquedista, amo viajar, louca nas horas vagas. Só nas horas vagas? De final de semana, às vezes à noite. Ô Maju, conta pra quem não te conhece a sua profissão, assim, o que você decidiu fazer e quais foram os rumos que foram tomando? O que você começou fazendo e como você foi parar onde você tá fazendo hoje? É muito engraçado, né? Porque quando eu comecei na empresa, eu comecei no financeiro. Então, a minha formação é gestão financeira. Só que aí, no meio do caminho, fui participando de vendas, fui mudando um pouquinho de setor e hoje eu tô no marketing. Então, hoje eu sou a gerente ali do marketing, tanto do Grupo Cedasa quanto da Helena. Então, sou uma marca tanto de via seca quanto de via úmida, que é o porcelanato. Então, são tipologias diferentes, mas são produtos que se complementam também. Então, peraí, vamos entender uma situação aí. Você citou dois ramos diferentes, a Cedasa e a Helena, mas elas todas fazem parte de um grupo só. Como que funciona isso? É uma empresa familiar, na verdade são dois parques Fabris, dois CNPJs diferentes. Porém, faz parte da mesma família, né? Então a direção é a mesma. Tá. Então os diretores principais ali fazem parte da mesma gestão, mas são dois parques Fabris. Um que produz porcelanato, que é a via úmida, e o outro a via seca. Por que duas plantas Fabris diferentes? Para não ter contaminação na massa do porcelanato e da via seca. Porque o processo produtivo é diferente. Vocês sabem a diferença entre porcelanato e via seca? Não, e você vai nos explicar isso agora. Porque a gente gosta de especificar. Mas a gente gosta de escolher por um projeto. E a gente entende um pouco aquela questão que às vezes os clientes procuram, tipo, de PI, de resistência, de até mesmo da estampa do revestimento. Mas essa diferença de via úmida, via seca, porque a contaminação das massas, então você vai dar uma mini aula. Sim, claro. Preste atenção, gente. Tcharam! O que é porcelanato, o que é via seca? Então, o porcelanato, o processo dele chama via úmida. Da base branca, né? Aquele produto que geralmente a pessoa fala, eu vou comprar um porcelanato. A primeira coisa que ela pega a peça e olha atrás pra ver se é branco ou se é vermelho, né? Verdade. Sim. E às vezes você fala, isso daqui é um porcelanato, só que a base tá vermelha. Aí você fala, não é um porcelanato, mas pode ser. A diferença do porcelanato e da via seca é a absorção de água. O porcelanato tem que ser de 0,5 para menos de absorção de água e a via seca pode ser até 10%, então ela absorve. Se a sua casa estiver tendo uma infiltração, o piso vai puxar essa água para cima e vai dar aquela mancha d'água. Então você fala, entrou por baixo. Não, na verdade está vindo de baixo para cima. Às vezes, se o rejunte tiver tá danificado e aí consegue a água passar por aquele rejunte e por baixo, é aí que o produto puxa a água. Então, a via seca, o revestimento comum, tem até 10% de absorção de água. É essa a diferença entre eles. E aí, acaba sendo também uma resistência mecânica, né? Porque o porcelanato acaba sendo muito mais duro. Aí fala, é difícil de cortar, mas é porque é um produto muito mais resistente. Sim. Na via seca, a matéria-prima principal é a argila, e é só uma matéria-prima. É a argila, ela é moída, passa pelo processo, prensa e aí vai para a esmaltação.
O porcelanato, que é a via úmida, por que via úmida? Porque passa pela água no processo. É a composição de até 11 matérias-primas, por isso que também porcelanato é mais caro. Vem matéria-prima do Brasil inteiro, vem do Espírito Santo, não importa onde estiver, vai vir matéria-prima de todo o Brasil. Só uma pergunta nesse meio, a matéria-prima sempre sendo argilas, mas de regiões diferentes, de espessuras ou Gramaturas, né? diferentes, é isso? Na via seca, que é a vermelha, é uma argila só, a argila vermelha e ponto final. No porcelanato é feldespato, é argila branca, é a composição de 11 talco, é a composição de 11 matérias-primas diferentes, calcário, é muita coisa, entendeu? Então não é só argila, é como se fosse um bolo. Eu ia perguntar exatamente isso. Assim, ó, vamos falar que a via seca, a base vermelha, é um bolo de fubá. É um bolo mais simples, com algumas coisas ali e já faz o bolo. E o porcelanato, a via úmida, é um bolo de prestígio. Ai, adoro prestígio. Por que será que eu escolho porcelanato às vezes? Porque você tá pensando com a barriga. Pode ser. Vai misturando ali várias matérias-primas e aí cada empresa tem a sua fórmula secreta, vamos dizer assim, que consegue consegue os fornecedores e aí você vai fazendo essa mescla dessas matérias-primas e vendo se não dá problema, se às vezes não tem ferro. É tudo matéria-prima natural, vem da terra, então acaba tendo contaminação. Então, a gente tem maquinário que tira o ferro da matéria-prima, então tem todo esse processo. E aí moeu tudo, fez a composição, passa pela água. Então, na hora na fabricação do porcelanato, você olha, é uma água pastosa, assim, é uma bem clarinha, porque ela tem que misturar, tem que passar pela água, porque senão aquelas 11 matérias-primas, na hora que misturar... Exatamente. Então, passa pela água, ela mistura. É como se fosse o leite da receita do bolo. Sim. Você mistura a farinha ou a mesma coisa. alguma coisa e o leite faz da liga, exatamente. Da liga. A água da liga, aí depois passa pelo atomizador, o atomizador tira aquela água, que aí você, na hora que você pega o pó, você não sabe mais identificar qual matéria-prima que tá ali. Exato. Aí já tá uma cor só, já tá uma gramatura só. E essas diferenças entre os 11 ingredientes, vou chamar assim, ele também determina as funções mecânicas do piso, por exemplo. Como que eu posso... Me perdi agora. Aderência, o que a gente chama hoje de PI, que não é mais PI, que agora são outras tipologias que usam, né? Aí não. Não nessa parte da massa. O que vai definir essa questão do PEI, se é rústico, acetinado, aí vai ser só na esmaltação. Tá. A base, ela é a mesma para todos os produtos. Assim, dizendo, porcelanato, a fabricação do porcelanato, o biscoito que a gente chama, ele é igual para todos. Não importa se ele é polido, se ele é acetinado, se ele é rústico. Ali ele é igual. Aí na via seca também, o biscoito dela é igual, não importa o esmalte que vai vir por cima. Legal. Fala uma coisa pra mim, quando vocês vão lançar uma linha, a partir do momento que, sei lá, vocês aprovaram a arte, vamos dizer assim, que vai ser impressa nesse biscoito, quanto que demora esse tempo de produção? Desde esse início que você tá falando da junção da matéria-prima, de passar no maquinário, etc., até a primeira impressão da peça no acetinado, no rústico, enfim, natural, no polido. Qual que é esse tempo de toda essa explicação que você deu? Quanto que demora isso para acontecer? Isso é muito engraçado, porque na via seca é um processo muito mais rápido. Cerca de 23 minutos, o produto saiu ali da prensagem, passou por todo o processo e já está sendo embalado. Até inclusive da parte do forno, que eu sei, eu já visitei cerâmicas e o forno é uma coisa monstruosa. É tipo metros e metros de situação. Então, assim, isso na via seca, porque é um processo muito mais rápido. Então, tipo, 23, 25 minutos o processo está concluído. Aí já no porcelanato é questão de praticamente 1 hora do processo. Isso se ele for acetinado, rústico ou relevo. Porque o polimento leva mais um tempo. Entendi. Então, assim, esse processo mais básico, né? Passa por todo o processo, em cerca de 1 hora já tá ali embalado. Eu achava que era mais. Na minha cabeça era um dia inteiro. Eu também. Não, fica 24 horas, isso não, sim. mas fica 24 horas rodando na produção, sim, da quantidade de metros quadrados produzidos. Mas, vamos supor, se a gente pegar um pisozinho lindo, maravilhoso, lá do comecinho, então ele demora... Do nada. No porcelanato ele vai demorar exatamente
1 hora para Uma chegar hora até o pra final ficar da sua embalado. vida. Mas aí, Nossa. se for polido, ele precisa descansar um dia, porque o porcelanato ele sofre uma alteração depois da queima, assim, né? Então ele descansa um dia e depois ele vai pro polimento. Bom, por favor. Não, eu ia perguntar a questão do polimento também. Daí vamos por após o polimento, porque assim, todo esse processo de montagem do biscoito, vamos chamar assim, ele passa pelo forno, passa pelas impressões, pelas jatos de tinta, enfim. E depois, quando ele vai para ser polido, ele retorna novamente para o forno ou é um outro sistema que só faz o polimento ali? Como que dá essa finalização dessa peça? Ó, então eu vou falar rapidinho assim do processo. Depois que virou lá o pó, não importa se é via seca ou via úmida, vou falar no porcelanato agora. Saiu ali o pó. Ele vai passar pela prensagem. Nessa prensagem ele vai definir o tamanho. Se é 80 por 80, se é 1,20 por 1,20. Ali ele define o formato dele. Aí ele vai passar por um mini forno só para tirar a água que sobrou da massa, para ficar mais rígido, para conseguir receber o esmalte. Recebeu o esmalte, aí que vai definir se é polido, se é acetinado ou se é rústico, que passa a tinta por cima. Se for rústico, depois da tinta ele vai jogar granilha. Se for acetinado, vai passar direto. E se for polido, vai jogar uma outra tinta branca em cima, que depois, na hora do polimento, ela vai lixar essa tinta. Então, ele vai tirar aquele... É como se fosse um vidro mesmo, passado por cima, e ele vai lixar e vai tirar esse vidro dali. Vamos brincar assim, ó, vamos entender. É como se a gente pegasse cola branca, colocasse na palma da mão e deixar ela secar, ela fica transparente e meio lustrosa. Tipo isso. Interessante. Agora, pra quem... Isso tudo é uma informação mais técnica pra gente, que gosta de porcelanato e tal. Pra quem é leigo, temos aqui no estúdio uma pessoa concordando. Do que vocês estão falando? Quando foi que você acha que aconteceu esse momento de que as pessoas abriram um pouco de mão, assim, do piso cerâmico, da base vermelha, e começaram a incluir mais os porcelanatos? Porque eu lembro lá no começo da minha profissão, quando... Quem vê pensa que faz tanto tempo assim, gente, sou recém-formada, tá? Só que não. Ai, ela está mentindo descaradamente, Ninguém precisa saber. né? Mas Pois tudo enfim, bem. eu lembro que a gente tentava colocar porcelanato nas coisas, todo mundo, ai, mas porcelanato mancha, ai, porcelanato não sei o quê. Tinha um certo preconceito, né? E quando foi que isso passou a mudar? O que você acha que aconteceu? Que tudo começou agora a ser porcelanato, enfim, as pessoas... Agora o jogo virou. Acabam até recriminando o que é base vermelha. Chega na loja e fala, ah, isso não, isso é base vermelha, deixa pra lá. O que aconteceu? Então, eu acho que a resistência mecânica do porcelanato é muito bom. Assim, um porcelanato polido, que é o brilho, ele acaba, vamos dizer, riscando mais fácil, assim, né? Lógico, se você não tiver cuidado. Sim. Mas tem lugares específicos para você estar sentando. Exato. Então, assim, se você tomar o cuidado de onde você vai colocar o produto, não tem problema nenhum. A resistência mecânica dele é ótima. É um produto que dura muito. E a tecnologia que a gente tem na fábrica, a gente consegue reproduzir um mármore fielmente numa gráfica. Exato. E o que um mármore você iria gastar horrores, você consegue comprar num produto, num Por isso que hoje está sendo usado em bancadas de cozinha, de banheiro, porque você vai lá, joga o vinho, que é o queridinho, e né? não mancha, né? E olha que de vinho a gente entende. Deixa eu perguntar uma coisa agora. Em média, quantos metros quadrados se produz na cerâmica mensalmente? Sem pensar em linhas diferentes, vamos por assim, de tipos diferentes dos revestimentos. Assim, um total, no grupo todo, quanto mais ou menos se produz mensalmente? Mas essa sua pergunta é bem difícil, né? Porque você não tem AC, DC antes de Cristo, depois de Cristo. Tá perguntando AP antes da pandemia ou depois da pandemia? Porque o negócio deu uma enlouquecida na pandemia. Não, vamos esquecer um pouco essa questão da pandemia, porque eu acho que muita coisa mudou. A gente vai chegar aí nesse ponto. Nós vamos chegar nesse ponto. A gente tem um trajeto para percorrer e você tá querendo pular. Mas tá tudo bem. Sou de Gêmeos. Não, mas assim, vamos pensar assim, ó. Uma produção normal, um mês normal, quanto se produz em metros quadrados de revestimento? Hoje o nosso grupo acho que é o maior no Brasil.
de produção. Gente, que orgulho. Que orgulho. Valorizem. Eu acho que a gente fica em 8º no mundo. Então a produção é gigante. Caramba. A gente produz em média 14 milhões de metros por mês. Gente, para. Sei nem quantos zeros tem nisso. 14 milhões, eu também não sei. Quantas casas, quantos apartamentos. E assim, se a gente pensar em 14 milhões mensais, durante o ano, produtor, quanto fica? Conta aqui embaixo. 168 milhões de metros quadrados de revestimento. Ó, só para vocês terem uma noção, quando a empresa começou, eles produziam mensalmente 300 mil metros por mês. 300 mil metros por mês. Isso na base seca. Isso na via seca. Quando a empresa começou, quando estava fazendo o seu nome... Quantos anos tem a empresa? 37 anos. Caramba, pegou toda essa transição mesmo de Aham. porcelanato sendo Exato. o querido do país. Então, ó, agora. imagina aquela época, fabricava mensalmente 300 mil metros por mês. Hoje, a gente é absurdo. Tipo, por dia a gente fabrica muito mais do que isso, entendeu? Então, por mas dia... também vamos a gente pensar, né? Pode falar. Desculpa. Não. Hoje, por dia, a gente fabrica muito mais do que há 15 anos atrás a gente fabricava num mês. É que o que eu ia falar é o seguinte, há 37 anos atrás, os maquinários e Era na toda a mão. situação era diferente, Uhum. né? E eu também acho que assim, o fato de vocês hoje serem a 8ª maior produção mundial, gente, é legal falar isso, né? 8ª maior produção bonito, mundial. né? Global, né? É peso isso, né? Tipo, Né? Tá tudo bem. tá no top Tô 10. nervoso, eu queria ser o 8º, mas enfim. É muita coisa. Mas assim, eu acho que tudo isso também depende da mentalidade, da cabeça da diretoria em também buscar novos tipos de maquinário, buscar automações melhores, produtos melhores para produzir também isso daí, né? É, igual quando lançou o HD, a gente foi o primeiro no Brasil a ter HD. Ah, que legal. Então, foi sempre investindo em tecnologia. Sempre. Tanto é que até a via seca, a gente investe muito na via seca. A gente vai começar a produzir o polido na via seca. Esse produto vocês jamais vão falar. Se você pegar numa gôndola, se você pegar no chão, assentado, você não vai saber se isso é um porcelanato ou se é uma via seca. Então, Quero ver vamos fazer um pessoalmente. comparativo isso. Na verdade, nós vamos conhecer a Sim, fábrica, por favor. tá? Vamos. E daí, depois, a gente pode até fazer depois que passar dessa pandemia, a gente faz uma excursãozinha lá com a Maju, a gente A pode gente chamar convida os algumas inscritos pessoas. do canal. Pra conhecer, porque, gente, eu já fui conhecer a fábrica da Maju uma vez, antes de lançar a Helena agora. Uhum. É muito legal, é fantástico, e eu acho que todo mundo que trabalha com esse ramo de construção civil tem que conhecer uma fábrica de revestimento, porque é fenomenal. Mas vamos pensar só uma questão seguinte, você fala que tem a via seca e a via úmida. Depois que a via úmida começou a tomar forma e ter muito mais saída, vamos dizer assim, as vendas da via seca chegaram a ter um declínio muito grande, a ponto de tipo, não, vamos manter só a via úmida, ou não, vamos manter as duas porque tem público para as duas. Como funciona isso? Tem público para as duas. É incrível isso, como tem. Até porque, às vezes, a pessoa coloca um porcelanato, uma via úmida no chão, mas coloca um revestimento via seca, entendeu? Então, às vezes, a gente tem épocas que a gente dá uma diminuída no piso, mas aumenta no revestimento e vice-versa. E, igual que eu falei, que hoje a gente tem tanta tecnologia, a gente está fabricando produto 75 por 75, impermeável, e impermeável que eu digo é porque, como eu falei que a absorção é até 10%, a gente joga um produto em cima que não vai aparecer a mancha, não vai subir aquela mancha, não chega a ser um porcelanato, mas como a gente coloca uma superfície naquele produto, não vai sugar aquela água, então não vai ter mancha d'água. Então o produto é impermeável, é retificado, que dá para fazer a junta de 2 milímetros e é 75 por 75. Ou seja, empatou. E uma Empatou. coisa que antigamente ninguém imaginava que uma via seca poderia produzir um formato desse tamanho. Exato, exatamente. E uma coisa que eu tenho curiosidade, como que funciona a busca
pela nova linha de lançamento. Mas calma, antes de você fazer essa pergunta, porque ela vai ter ligação com a pergunta que eu vou fazer agora e ela vai conseguir Mas você sabe explicar qual a melhor. pergunta minha que vem depois? Depois a gente resolve isso, calma. Ó, o produtor tá rindo na nossa cara que a gente fica começando... A gente vai sair na mão aqui hoje. Eu só tô Tá esperando. tenso o negócio aqui, ó. Vou até beber. Não, eu só pra também. gente fazer um Eu parênteses pra você entender como a sua pergunta vai ter mais sentido depois que eu fizer essa daqui. Vai. Poucas pessoas sabem nesse momento, mas a Maju também é paraquedista, recordista de vários quesitos aí que ela já veio contando pra gente aqui nos bastidores. E eu queria saber o seguinte, essa sua... Porque nem 2 meses atrás você estava no Egito e Dubai fazendo paraquedismo. Gente... Chatíssimo. Não, chatíssimo porque você não viu as fotos dela e você ficava com raiva, sabe? E, enfim, ela saltando ali a pirâmide lá embaixo, gente. Sem noção. Nossa. Cleópatra chora. É, exato, porque a Cleópatra nunca viu as pirâmides do alto. Nesse ângulo. Né, entendeu? Mas, enfim, você acha que essa sua vida de aventuras e de viagens influencia também nas escolhas dos próximos materiais que vão ser lançados, como a Isadora falou? Como que é pensado tudo isso? Porque assim, a gente sabe que o Brasil hoje é um dos grandes fabricantes de cerâmica, tá? Mas a gente também percebe que tem muita coisa similar entre uma cerâmica e outra. Parece que se uma coisa está dando certo em uma cerâmica, vamos copiar, fazer uma modificação, Releitura. uma releitura, exato, do que nós estamos usando aqui e vamos lançar o nosso com uma outra situação. E eu conheço assim muito do que vocês produzem e vocês vêm com coisas totalmente diferentes. Tem sim aquilo que está meio que no comum, no mercado comum, mas vocês também vêm com coisas diferenciadas. E assim, eu acho que o que a Isadora diz é exatamente isso. Como que vocês buscam essas novas peças? Como que parte para, não, vai ser feito isso? Assim, a gente tem o nosso designer interno e o Clorifício, que é o pessoal que vende o esmalte, eles também trazem ideias, principalmente da Itália, porque eles também, eles são de lá, na verdade, eles vieram para o Brasil para abrir mercado, né? Porque tem muitas empresas aqui. Então, eles trazem tendência de fora também, a gente tem nosso designer interno. Eu acho que é muito louco, assim, o nosso gerente também, ele é muito flexível. A gente, às vezes, olha um móvel aqui, é incrível, a nossa cabeça já faz assim, ó, tipo, tira uma foto e a gente já leva, já começa a trabalhar. Pra você ter uma noção, a gente lançou um produto, essa coleção 2021 da Helena, que a gente pegou, tinha uma mesa do pessoal que trabalha na amostra, mesa de madeira, assim, sabe, com mesa de demolição, umas madeiras, assim, de pallet, assim, e tal. A gente olhou aquilo, a gente pegou uma madeira, passamos lá no scanner, vamos fazer um produto aqui. E a gente criou um produto... Do nada. Do nada, assim, do nada. Eu viajo muito, então... Eu tô no aeroporto, eu tô passando a mão na parede, eu tô viajando. Achei que era só a gente que era louco. Não, daí as pessoas julgam esse povo que trabalha com design, com arquitetura, com cerâmica, que é louco e ninguém sabe por quê, né? Não, agora que eu tava em Dubai, a galera que tava comigo, eles, tipo, né? Me olhava, eu tava assim, lá na parede, lá, tipo, passando a mão no shopping, no maior shopping do mundo, em Dubai, eu tirando foto daquelas, as pradas, assim, com aqueles mármores gigantes, eu lá, assim, tirando Aqui, foto. né, que é lugar mais ostentoso do que Dubai, é impossível, né? Você quer os mármores maravilhosos? Tudo lá. Não, eu aluguei a casa olhando os pisos. Eu falei, Ai, eu tenho essa dificuldade quando eu vou viajar. Às vezes eu vou olhar hotel e eu falo, gente, nada a ver esse piso desse quarto, não quero esse hotel, pula. Aí eu falo, é problema às vezes, você ser meio noiado com essas coisas. Eu não olho o piso porque eu fico um pouco mais... Eu sou um pouco menos seletivo, tá? Eu acho que vocês são um pouco... Nossa! O produtor tá rindo da minha cara, será que eu sou pior? Não, eu não vou questionar essa... Depois a gente conversa sobre isso. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte... Por exemplo, se eu vou ver um hotel, a mesma coisa, só que eu fico assim, nossa, quem fez essa decoração? Essa cor não tá combinando com aquilo. Mas eu deixo de reservar por causa disso. Eu não. Eu deixo. Eu sou curioso, quero ver como que aquilo foi no real, né? Eu quero ver o Porque bonito, foto não eu diz, não quero ver não. o
tudo bem. Ah, não me Não. agradou na foto, eu já passo. E a gente tava numa galera, então a gente ia alugar uma casa em Dubai, né? Um apartamento. Então, eu fui escolhendo. Falei, esse apartamento tem uns mármores muito tops. Falei, galera, vamos alugar esse? Todo mundo falou, vamos. Cheguei, primeira coisa. Mas calma aí, Foto, galera. foto. Antes da gente sujar o Ninguém apartamento. entra, todo mundo aí na porta, eu vou fazer a vistoria técnica aqui primeiro. Então, eu acho que assim, hoje, você tem que viajar mesmo. Você tem que aproveitar e viajar, porque é viajar tanto na cabeça quanto viajar pra fora. Porque os produtos, igual você falou, tem muita coisa parecida. Então, às vezes, você olha aqui e já, isso dá pra fazer. Olha, eu já com. Será que eu Pode. conto? Spoiler. Pode, vamos lá. Fui pro Egito, comprei um papiro, virei o papiro assim de ponta cabeça e falei, caraca! Pode falar. Pode falar também. Carambola! Caramba! Carambola. Existe esse... Não sei, mas existe? começou a existir nesse Agora existiu. Tá, a partir de hoje, qualquer tipo de Carambola. palavra é carambola. Não, e eu virei o negócio assim e já tipo falei, Aí eu tirei uma foto e mandei pro gerente. Aí ele, nossa, que madeira bonita. Aí eu falei, cara, isso é um papiro. Não, e aí você começa, tipo, viajar, entendeu? Não, eu já imaginei, porque assim, eu tenho um papiro ali que eu ganhei de uma cliente. Aham. E quando eu abri ele, realmente, a trama dele é maravilhosa. Até mesmo a cor, assim, eu colocaria no piso de uma obra tranquilamente. Diferente, entendeu? Aí, assim, lógico que a gente acaba depois mexendo um pouco na estrutura. Esteticamente ali, né? ali, Pra ficar também harmonioso, mudar um pouquinho a cor e tal. Mas sabe, eu olhei aquilo e falei, gente... E é nisso, é pequenas coisas, assim, que a gente às vezes nem imagina, que às vezes cria alguma coisa nova, Não né? deixa de ser uma arte, né? Exato. Você sabe que às vezes eu penso nisso, sei lá, coisa minha, assim, tá? Mas eu tenho um pouco de dificuldade de trabalhar com ambientes coloridos. Quem me conhece sabe. Eu fico com medo de ousar demais e dar ruim. Ah, eu já sou diferente. Né? Então, eu sei. Por isso que é coisa minha. Mas às vezes eu tô no mercado e eu vejo umas embalagens de produtos, sei lá, eu vi um chocolate todo colorido, eu achei que a combinação fica legal, eu tiro foto e aí eu vou pro projeto e tento encaixar essas cores, tipo numa embalagem de chocolate, sabe? É isso. A criatividade, quem né? trabalha com inspiração, arte, criatividade, tudo vira motivo pra transformar em outra coisa. Isso é muito legal. Combinação de roupa, de textura, né? É muito mas vai louco falar isso, que né? você nunca tá andando, tipo, num shopping, num aeroporto, alguma coisa, você vê uma pessoa com uma roupa legal, diferente, você vai lá discretamente, sei lá, pum. Você vezes pode até eu vejo reproduzir em as pessoas, você, não eu dá certo. Não, Não dá certo, fica um caos. E acontece também, você vê a pessoa assim, você fala, nossa, dá uma bela cortina essa roupa que essa pessoa tá péssima. Não, exatamente. Você olha assim, meu Deus do céu, quem escolheu essa combinação de cores? Então, mas pra pessoa tá lindo aquilo. E aí, tipo, isso também eu trago pro meu trabalho. Porque a gente tem uma gama gigante. Igual no meu apartamento, eu tenho um produto nosso que eu adoro. Às vezes as pessoas chegam no meu apartamento e falam que lindo. Só que saiu de linha. Eu falo assim, como assim aqui não saiu de linha? Ótimo você falar sobre isso. E é sobre cada um tem seu gosto. E tá tudo bem também. Tipo, a pessoa quer usar aquela roupa, ela tá se sentindo maravilhosa. Eu acho que tem que usar mesmo. Eu também sou super a favor. Eu acho que, tipo, tem que curtir, tem que aproveitar. E é a mesma coisa que a gente leva pro porcelanato, pros produtos. Várias vezes eu olho e falo, não gosto. Só que precisa ter, entendeu? Então, ó, já que você falou sobre essa questão de fora de linha, que é uma coisa que eu tenho uma raiva. Né? Por que sai de linha? Exato. Por Porque quê? não vende, gente. Mas se só alguém. porque- Mas ó, agora eu vou falar. Agora eu vou botar na mesa. Vamos lá. Presta atenção. Quem que determinou que aquilo tem que ir embora? Calma, Bart. Bartolomeu também ficou bravo. Sou nervoso. É assim, ó, porque eu penso assim. Nós arquitetos, às vezes, gostamos de colocar coisas diferenciadas que o público final, que não está sendo auxiliado por um profissional, acaba não utilizando. Sim. Porque é aquela questão de gosto comum. A gente até conversou isso num outro podcast, falando sobre essa questão de repente, que a pessoa vê na novela, vê num filme, ela quer aquilo e aquilo é o gosto comum. E às vezes o profissional, nós arquitetos, os designers, interiores, enfim, acabam querendo colocar coisas diferenciadas que tem, e às vezes o cliente fica meio assim, mas até aceita. Depois que está instalado, nossa, que lindo que ficou, todo mundo elogia. E o que eu sinto muito falta, não sei se é falta, é que assim, às vezes quando você quer um produto
que tá ali legal, que nem você falou, um produto maravilhoso está no seu apartamento, e de repente ele sai de linha porque o grande público não comprou. Mas será que de repente se a gente se não fizesse um trabalho ao contrário, estou mexendo com o seu lado agora de marketing, de chamar alguns profissionais e tentar fazer com que aquilo divulgue de outra maneira, o jeito que aquilo é mostrado, porque eu vou falar, a gente ainda não achou um jeito correto de expor revestimento numa loja. Porque uma peça é difícil. A Isadora sabe. Você não consegue ter noção. Sim. Entendeu? Uma, duas, três, aí você começa, você vê, você chega nas lojas, tá todo mundo colocando aqueles pisos no chão, colocando um do lado do outro, e daí acende a luz aqui, pega a luz do sol e faz não sei o que lá, bem e faz assim. o diabo pra conseguir... É o efeito que a gente quer. Exato. A gente tira leite de pedra, literalmente, às vezes, porque quando a gente quer usar um produto e que aquele produto em uma peça não mostra a beleza que ele realmente tem. Sim. Então, assim, como vocês, assim, se vocês têm essa ideia de buscar outros tipos de amostragem, porque também um catálogo também não diz muita coisa. Então, até porque os produtos não têm uma face só, né? Tem várias faces. Também tem esse caso. É outra coisa que deixa a gente bem nervoso. A gente sabe disso, só que assim, a gente precisa das lojas, né? E a loja não tem espaço físico para isso, né? Geralmente as lojas são mais enxutas e elas trabalham com 300 fornecedores, cada 300 fornecedores tem 200 tipos de produto, e aí já tem 1 zilhão de peças e não cabe dentro da loja, não tem como, assim, não tem parede, não tem espaço físico para isso. A gente entende essa necessidade, tanto é que as lojas que aceitam, que topam, a gente faz showroom, né? Que pelo menos fazer um painel com pelo menos 3 peças assentadas. A gente tenta fazer um trabalho diferencial, fazer uma composição ali, mostrar que tem chão e parede, algo do tipo. Só que é muito complicado, porque a gente precisa deles, mas ao mesmo tempo, eles não têm espaço físico, então acaba nem sendo não sei como dizer, assim, um pecado nosso, mas é que eles também não têm espaço, então não tem muito o que a gente fazer. O que a gente pode fazer é ter o nosso showroom próprio. Igual vocês que são da região, super legal vocês irem lá, a gente tá com showroom, tá? A gente tá com um showroom novo, tá lindo, maravilhoso, que tá conseguindo expor, tem peça que a gente expõe, que tem 9 faces, a gente tá expondo as 9. Então, por isso que é legal também o cliente ter o seu arquiteto, porque sozinho o cliente não tem acesso a esse tipo de local, por exemplo, Eu né? também acho também a questão de, assim, não desmerecendo, pelo contrário, as lojas e os vendedores, mas assim, os vendedores estão lá, eles têm que entender, vamos dizer assim, como você falou, 300 produtos diferentes. E nós, arquitetos, quando a gente vai com um cliente especificar produtos numa loja, a gente já tem na cabeça aquilo que a gente quer. sim. Tanto que a grande maioria dos arquitetos profissionais dos escritórios já tem os seus catálogos no próprio escritório, já tem todo aquele material para trabalhar, que quando a gente está pensando no projeto, já está especificando ali no desenho já. Mesmo que o cliente não saiba ainda. Sim. Entendeu? E assim, o que você falou da própria cerâmica ter o seu showroom é fantástico. Eu vou ser sincero com a minha impressão quando eu fui visitar a cerâmica da Maju. Eu conheci alguns produtos, mas a hora que eu cheguei lá, eu fiquei assim, ó. Filmou? Gente. Virou GIF, já era. Vocês não têm noção. Eu saí de lá, porque eu fiquei assim, eu queria morar no showroom, porque tinha delícia, né? muita coisa legal. E eu também, assim, tipo, o jeito que eles expõem os produtos, e sem contar a explicação dos técnicos ali, que estavam ali. Porque, assim, o vendedor, ele tem uma limitação de sabedoria de cada material que ele está vendendo. Porque também ninguém é um robô que decora tudo, né, gente? Sim. Não tem como. É legal você falar isso, que se aplica a vários ramos, né? Sim, não só a parte cerâmica, mas não a só tudo, a parte cerâmica, mas você entendeu? tem uma marcenaria, você tem uma loja de pintura, sei lá, você tem, enfim, tapeçaria, cortina. É super legal você ter um showroom com uma curadoria, com um cuidado. É porque assim, você vai expor o seu melhor. Exato, É mostra. seu, entendeu? Né? E uma coisa interessante que você falou, que você chegou no nosso showroom e ficou pasmo ali, é porque também nenhuma loja tem o nosso kit completo, né? Exato. Então eles compram determinados produtos, mas eles não têm a nossa linha completa. Então às vezes você fala, nossa, mas eu nunca vi esse. É porque é impossível também para eles terem tudo, assim, né?
E essa questão dos técnicos, do pessoal de loja também, é muito importante saber a diferença de acetinado, rústico, polido, porque às vezes as pessoas não sabem, e aí chega na hora de especificar, não consegue especificar certo. Aí acaba escorregando ou colocando um produto que não deveria num ambiente errado. Então isso faz muita diferença, esse entendimento do que você está especificando, né? Agora só um outro parênteses assim, o mais legal do showroom de vocês é que você tá andando no meio você vai ver. Você anda no meio da fábrica, tem uma caixa gigante no meio da fábrica, você entra, é o showroom. Não é uma coisa assim, bonitinha lá, longe da fábrica mesmo, onde tá acontecendo toda a produção. É no meio da fábrica, envolvido assim. com o processo Tá? ali. E assim, é fantástico, porque você entra nele, você conhece os revestimentos, os pisos, e você sai, você tá no meio, tá vendo ele ser fabricado ali do lado, sabe? É muito legal, é fantástico. E é legal, tipo, final de ano, quando a gente tá renovando linha, que às vezes a gente tá com um cliente, assim, dentro do showroom, aí chega o pessoal da fábrica, assim, com umas peças, coloca no chão, aí as pessoas, o que é isso? E aí, você tá gostando? O que é isso? Vai ser lançamento. Tipo, opina, assim. Que aí, tipo, a galera já pega e já sai quentinho do forno. Quando eu fui, tinha umas peças... na verdade, quentinho. Quando eu fui, tinha umas peças lá que estavam... Verdade, tava mesmo. E assim, ó, não conta pra ninguém, não conta pra ninguém. Aí eu comecei, vocês gostaram? Qual vocês gostaram mais? Legal. É bom você falar Verdade, isso. era a linha da Helena ainda, que tava lançando. A Helena é a nova marca, né, da cerâmica de vocês. E tava assim, ninguém sabia que ia ser lançada a Helena. E já tava a sequência, o catálogo novo ali, vamos dizer assim. Os pisos novos, né? a coleção nova. E a gente estava visitando a fábrica e vendo daquelas situações e saiu, mas o que são esses? Porque arquiteto, né? Curioso, vê um negócio ali diferente no chão, que vai com o dedinho assim, quer passar a mão, né? Passa o pé, passa a mão, é que nem língua. quando você é criança, mas não põe a mão, mas você tem que pôr a mão. Não tem. Eu acho que revestimento não tem como, tem que pôr a mão. Você tem que pôr a mão, não tem como. E daí a gente passou, ela virou e falou assim, vocês gostaram? Não, a gente gostou, olha isso aqui, não sei o que lá. Não conta pra ninguém. Daí você já fica aquela assim, ó. Deu, tipo assim, 15 dias, um mês, Helena lançou a nova, sabe? A nova marca deles, assim. E são maravilhosos. Maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. Agora eu queria saber um pouco mais sobre a pandemia. O que aconteceu? Que assim, que tá tendo um boom da construção, a gente já sabe. Os escritórios de arquitetura sentiram, o mercado sentiu, apesar de muitas coisas terem declinado aí durante essa pandemia, o ramo da construção... deu um boom violento. Não sei, nunca vi igual. E aí a gente começa com altas de preço, falta de material, demora na produção. Explica pra gente, o que tá acontecendo? Pior que é isso mesmo, gente, não é só pra vocês, não. Na verdade, começa com a gente, né? Isso. Tipo, assim, essa pandemia a gente não esperava, né? Tanto é que quando começou, né, ano passado, a gente pegou e parou a fábrica por um mês. Porque a gente achou que, né, todo mundo vai cortar os gastos. Pelo contrário, né, a galera começou a valorizar a casa. Você começou a trabalhar dentro da sua casa e falou, meu, aquela parede tá me incomodando, mas vou sair, vou trabalhar, vou voltar, vou dormir, nem vi de novo. Acordei e tá me incomodando, mas saí de novo. Na pandemia, a galera ficou olhando pra aquilo, ficou olhando. Então, já aproveitou e mudou tudo, gente. Pra gente foi uma surpresa, assim. A gente, juro, não imaginava. Então, começou a faltar material pra gente. Mas material, você diz matéria-prima? Matéria-prima, pallet, embalagem. Coisa mais básica, assim. Não, pallet, assim, pelo amor de Deus, traz a carga aqui onde eu vou pôr os pisos. Ah, levei pro outro cara aqui que pagou mais caro. Assim, nesse nível. Sabe? Então, assim, ó, começou pra gente também essa loucura de preço. Então, e eles também, né? Matéria-prima de papelão também pra embalagem. Não, foi sim, loucura. Uma reação em cadeia, né? Total. Sim. E você acha que tudo isso fez com que as pessoas olhassem, principalmente você como fábrica, como empresa, pensassem hoje que se vier a acontecer algo desse gênero, daqui a um tempo, você tem que estar preparado, você tem que saber como lidar com isso. Porque assim, realmente,
A pandemia veio numa situação, a gente fala hoje dela com uma certa naturalidade, mas Mas ela ainda não acabou. Não, a gente tá se acostumando a então, viver mas o que eu digo nela, assim, né? ninguém nunca tinha vivido isso. Porque a última pandemia mundial que teve foi há 100 anos atrás. Então, Sim. todo mundo que está vivo hoje não viveu essa última pandemia. Então, pra gente é uma coisa nova. Então, todo mundo teve que se reinventar. Vocês, como empresa, como indústria, como fabricante, vocês tiveram que fazer as suas modificações, pensar num futuro para que algo, se acontecer algo novamente como esse, não ter o mesmo impacto que teve dessa vez? Então, assim, tem alguns elementos que a gente sempre mantém em estoque, né? Tipo, matéria-prima ali, a gente sempre tem estoque para 6 meses. Mas tem alguns itens mais básicos que tinham muitos fornecedores que a gente não tinha tanto estoque daquilo, sabe? Não se preocupava, né? Não se preocupava, porque tinha variedade de fornecedores e tal. Só que com essa pandemia a gente não sabe, na verdade tudo, né? Alimento também vendeu muito, então... Compras pela internet, tudo, né? Então, assim, não foi só pra gente. Teve setores específicos que também aumentaram muito, que também esses fornecedores também atendiam. Então, na verdade, foi em cadeia ali, né? Foi um dominó, assim, que foi atingindo. Então, assim, lógico, a gente pensa nisso, só que também a gente tá hoje 100% com a nossa fábrica ligada, né? Então, assim, por enquanto, a gente pensa em expandir, só que a gente vai levar pelo menos 1 ano para conseguir expandir, né? Para fazer novas construções ali. Então, hoje, os nossos fornecedores estão conseguindo entregar, tá dando tudo certo. Então, por enquanto, a gente está equilibrado. Pleno. Né? Só se a gente realmente aumentar a produção, ou se a região aumentar a produção, aí talvez tenha algum colapso aí de algum fornecedor. Porque a gente tem que lembrar também que hoje nós estamos numa das regiões de maior produção cerâmica do Brasil. É um dos maiores polos, acho que só tem os maiores são aqui e depois no sul do país, correto? Isso, exatamente. Então a gente está tendo uma situação assim bem complexa, né? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que é uma curiosidade que eu sempre tive e que talvez várias pessoas que estejam escutando, tal, principalmente se for arquitetos e designers. Quantos protótipos são lançados até você chegar no que vai realmente para as lojas? Na coleção. Na coleção, tipo, você faz uma coleção anual? A gente faz uma coleção anual. Tá. Por marca, né? Sim. Nossa, não sei Quantas dizer marcas exatamente. Porcelanato são 2 e via seca são 4. Caramba, é bastante. Aí... Não é à toa que é a 8ª maior produção mundial. Gente, eu vou levar isso, vou dormir hoje. Vamos pôr de título. Não, você começa a calcular quantas casas vão. Eu vou falar um parênteses, a gente sofre para escolher o título do podcast. Vocês não têm noção. A gente sofre, porque eu penso uma coisa, ela pensa outra, o produtor vem lá, pá! Corta os dois nas duas E daí a gente sofre. Agora assim, a 8ª maior produção mundial. Pronto, acabou. Aí do quê? Não sei, vai ter que assistir. Escute, assista. Descubra. YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, enfim. Qualquer lugar aí você vai descobrir. Vamos lá. Qual que era a pergunta mesmo? Sobre o número de protótipos que vocês fazem. Ai, tudo depende. É mais ou menos, sei lá, de 2 a 3 produtos a gente escolhe um, assim. Mas assim, né, a gente, vamos falar assim, de 30 produtos a gente escolhe 10. É uma quantidade grande. Mas assim, no máximo 30, né? Mas, geralmente assim, Ok, mas existe aquela situação, por exemplo, hoje este produto não tá legal, mas de repente no ano que vem, porra... Sim. Carambola! Vamos guardar essa peça. Esse produto pode ser bom ali, naquele futuro. Não é nem carambola, é carambola. Eu acho que eu não sei. Eu não sei de onde saiu essa carambola, mas eu gostei. A partir de hoje vai ser carambola. Sim, de guardar a peça. 8ª produção.
Eu vou falar que esse tá sendo um dos podcasts que a gente tá mais Os rindo, insights, tá? né? Acho que é porque... Né? Vamos É lá. porque a gente tá fazendo... Enfim, Vai. vamos lá. O vinho tem culpa. Não coloque... Ai, eu quero mais. Falando nisso. Pegue pra mim, por favor. Mas, ó, eu falei uns 30 produtos, mas assim, isso com cores, tá? Porque a gente às vezes pega um produto e faz cores diferentes, assim. Às vezes a gente pega, sei lá, vou falar um básico, um cimento queimado e coloca algumas cores ali para opções. E aí a gente vai aprovando. E entendeu? qual é o preconceito das cerâmicas hoje com cores mais fortes e vibrantes? Nenhuma. Ah, vibrantes como colorido? É, não assim, tipo, claro, não rosa choque, que eu acho que talvez, né? Qual o Mas problema? assim, não, é porque a gente vê assim, ó, eu vou falar, vamos lá. Nós tivemos uma época que era todo mundo beijinho, branquinho, marrom. Beijinho, branquinho, marrom. E preto agora. Agora a gente vem. Beijinho, cimento queimado, preto. Madeira. Madeira, tá. Madeira, beijinho, branco, cimento queimado, preto, mas o preto, assim, coitado do preto. É lindo, gente. Mas as pessoas... Gente, por que não? Mas tem que ter, né? A cerâmica tem que atender. Quem Só tem que daí, arquiteto, sabe o que quem não acontece? Sabe o que acontece? Acontece que não vende, a cerâmica vai lá, tira de linha e a gente Quando a quer gente usar quer, não tem. aquele. Ah, mas tá dizendo do preto ou tá dizendo do colorido? Nem ele Não, sabe de mais. coisas diferenciadas. Tá. Que Assim, fogem das cores padrão. Assim, ó, Que vou temos hoje. dizer assim do colorido. A tinta é bem mais cara, assim. É, eu imagino. E muitas vezes o processo de queima, às vezes, vou falar uma coisa pra vocês, às vezes até a temperatura interfere na queima do ambiente mesmo e acaba mudando a cor do produto. Então, às vezes, você pega lá um amarelão, vai ser caríssimo. Primeiro, isso. Vai ser Primeira lindo, coisa que eu que vai adoro ser amarelo. super caro. E às vezes vai ter muita variação de cor. E aí, pra sair uma vez lindo, maravilhoso, aí na próxima produção sair mais ou menos, melhor nem- não. É. pra depois falar, ai, não tá a mesma qualidade, mas às vezes não é, a gente tá tentando bater dentro daquela cor, só que realmente o processo ali, às vezes uma interferência do clima, não pegou, às vezes até o fornecedor mandou algum produto ali e deu errado. É bom você falar essa questão da cor, que daí nós entramos numa questão que às vezes os nossos clientes não entendem. Lote e tonalidade. Eles acreditam que quando se produz uma situação, vai ser sempre aquilo. E daí a gente fala, não, amigo. Se você não tiver no mesmo lote e a mesma tonalidade, vai dar diferença no seu produto. Por que que isso acontece? Dê assim a sua explanação mais técnica, enfim, sobre isso. Quando a gente lança um produto, a gente define a cor padrão. Então a gente faz, ok, essa está aprovada, vai ser esse tom. Produziu. Então saiu o primeiro lote, tá da cor que a gente tinha aprovado. A próxima produção, por esses clima que eu falei pra você, tudo, fornecedor de matéria-prima, fornecedor de esmalte, tudo isso pode mudar um pouco. Então, na hora que passa pelo processo, a gente pega aquela cor padrão, aquela peça que a gente aprovou, coloca no chão, coloca a primeira peça que saiu do forno, coloca ali do lado e compara. Se tiver um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, passa, porque a gente tem um processo de qualidade que ele pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Só que exatamente igual, é raríssimo acontecer dele sair exatamente igual. Então tem essa variação um pouco abaixo, um pouco acima. Tanto é que a gente sempre pede para comprar um pouco a mais o produto, para exatamente por isso, para não acontecer de não ter mais aquele lote. Exatamente, e acontece muito. Agora vamos mudar o foco? Vamos. Posso? Pode? Quero saber mais sobre paraquedismo. Vamos saltar? Ai, Já saltou, vamos, né? Já saltei, nós já saltamos, Nós né, já Marcelo? saltamos. Mas vamos... Ah, já sei, vamos fazer o nosso quadro No Limite, inspirado na Maria Tereza que tá ali. Vamos, no limite. No limite. Como que é a frase, Maria? O que te deixa no limite dentro da sua empresa. O que te deixa dentro do limite? Mas vamos Não, abrir o mais. que te deixa no limite, Mas não dentro da sua empresa apenas. Na sua vida, vai. Você acha que te deixa mais no limite a adrenalina de saltar de paraquedas ou... Um problema dentro
De Dá lançar um lançamento do produto, um lançamento do produto. Gente, Que dá mais adrenalina. Ai, Muito lançar Maria um Gabriela. produto. Lançar um produto! Gente, a partir de amanhã a gente está abrindo inscrições para pular de paraquedas, que é super tranquilo. Mas, gente, é mesmo. Eu vou saltar pra me desestressar. Ah, mas é que você Fala mais sobre essa entende, experiência né, de sobre- saltos. Quantos Ai, saltos você já sabe fez contar hoje? já ainda? Quanto tem número? Eu tenho 1.310 saltos. mais Gente, ou menos. 1.310 saltos de paraquedas. Eu fiz um E se acha o paraquedista, e já é me isso? achou paraquedista. Super Eu experiente. já falo como se eu... Não, meu, você vai lá, você salta super de boa, assim, você vê todo Fala mundo. mais. Então- Quando que você começou a saltar? Como que foi? Fez 6 anos já que eu salto sozinha, né? Que eu fiz o curso. E me apaixonei, assim. Na verdade, pra mim, foi uma lição de vida. Porque eu não acreditava em mim. Eu tinha super autoestima baixa. Eu achava que eu não era capaz de fazer aquilo. Eu fiz 6 saltos duplos, igual vocês fizeram. Eu fiz 6 daquele antes de fazer o curso. Então é muito louco isso. Quando eu falo, todo mundo fica assim, quê? E tipo, eu não tinha coragem. Eu achava que eu não ia conseguir fazer tudo aquilo. Eu achava que eu não ia conseguir abrir meu paraquedas, que eu não ia conseguir pousar. E eu falei, meu, agora... Influência porque eu namorava um cara. E eu falei, quer saber? E ele saltava. Eu falei, quer saber? Eu vou tentar. Fiz o curso. Na hora que eu fiz, aí desabrochou aquele negócio em mim. Aí eu falei, cara, eu consigo. Isso eu trouxe pra minha vida. Eu era muito explosiva, muito estressada. E aquilo me trouxe, tipo, não, calma, respira, você sabe o que você tem que fazer. É só você respirar e pensar. E lá é assim, porque você às vezes tem que resolver sua vida ali em segundos, né? Então você tem que ter a calma, você tem que saber o que você tá fazendo, você tem que parar e pensar. Não adianta ficar afobada ali que só vai piorar as coisas. E você já teve algum perrengue Já. Aí eu ia pesado perguntar ali? isso. Porque Mas assim... se for muito drástico, não conta, porque pode ser que eu nunca mais pule se você falar, É. entendeu? Não. Ou Não, conta não de foi outra drástico, ela tá maneira. aqui, né? Se ela tivesse. Tô vendo. Ainda ia... bom. É, eu fiquei confuso agora, mas tá tudo bem. Assim, eu tive que abrir o reserva 2 vezes. Que o primeiro... Cara, aí era pra ter virado meme ainda. Eu faço de novo. Ele vai fazer virar meme, esse produtor, não dá pra ser, não. Então, que o primeiro deu embolou, assim, né? Eu tive que desconectar e abrir o reserva. Mas isso a gente entende que acontece. Tanto Sim. é que a gente tem 2 paraquedas dentro da nossa mochilinha ali. E já tive outros perrengues, mas não vou contar. Tá bom. Deixa Ah, eu mas ver. depois em off daí ia ser... Depois eu conduro. Você já Não. saltou em países diferentes? Assim? Já, Quais? já saltei nos Estados Unidos, na Espanha, já saltei no Egito, em Dubai, nas Maldivas. Por enquanto é só. A flotinha. Tô sofrendo agora, tô me enforcando. Qual você mais gostou? Assim, acho que é muito diferente. Egito foi, assim, incrível pela história, sabe? Você saltar em cima das pirâmides, você olhava... Eu juro, eu olhava aquilo, eu É ficava uma assim... coisa, né? O nome só Egito já deixa você, né? empolgada. Então, tipo, o berço ali da civilização. Então, você saltar em cima daquilo, olhar aquilo, eu falava assim, gente, eu não tô acreditando no que eu tô fazendo. Que, tipo, poucas pessoas têm o privilégio de ver por esse ângulo que estou, né? Exatamente. Chora, Cleópatra. Então, assim, pra mim isso foi muito emocionante. Mas eu não gostei do país em si. Entendi. Então, assim, eu achei incrível ali a experiência, mas eu não sei se é um lugar que eu voltaria. Eu indico pra todo mundo ir, mas não é... Mas talvez seja porque, assim, eles prezam muito por aquele espaço turístico e realmente a realidade do país é outra. Exato, exatamente. É sujo, eu é bem imaginei que fosse algo complicado, assim. Eu fiquei muito triste, na verdade, ali. É lindo, maravilhoso, assim, juro. Eu entrava naqueles tempos, eu ficava igual você entrou no show, eu ficava olhando aquilo boba. Só que ao mesmo tempo que você tá olhando aquilo maravilhoso, tá cheio de lixo no chão. Aí você fala, meu, você pagou pra entrar, a galera não preserva. Vai acabar mesmo, porque eles não preservam aquilo, entendeu? Que dó. Então, exatamente, eu fiquei morrendo de dó. Eu fiquei, assim, meio chateada por esse lado. Então, mas eu achei incrível a experiência de estar ali em cima. E pela história, né? Mas Maldivas, Nossa. gente,
Chateada, chateada. 50 tons de azul, assim, nem 50, 1000 tons de azul, assim, é Dá vontade de maravilhoso. pular de novo, de subir, pular de novo, Não, menina, abrir aquilo, eu não sabia o que era o céu e o que era o mar, porque eles se juntavam, assim. E é É muito outra louco. perspectiva de visão que você tem, né? Sem Porque contar você que sai daquela coisa do horizonte e você vê uma coisa Eu mais já ampla. sairia lançando 5 pisos azul dali. E olha, tá Com em falta. certeza. Olha, faz tempo que eu não vejo piso azul. E olha que eu não certeza. gosto de azul. Ai, 50 tons de azul, já vai. É, a composição de azul aqui, ó. Mas assim, e pela viagem, incrível, né? Porque praia, então, meu, a gente pousava, ia pro mar, dava um mergulho. Ai, Então, que assim, essa delícia. sensação da viagem mesmo foi incrível. Foi E maravilhoso. qual que é a sua próximo passo aí no paraquedismo? Conta pra galera. Aí eu vou tentar bater um recorde agora mês que vem, com uma galera em Boituva. Vai conseguir. Vamos torcer. Ó, quantos recordes você já tem? Eu tenho recorde de barriga e tenho recorde de wingsuit, que é aquela asinha de morcego. Tenho tanto noturno quanto diurno. E aí esse que a gente vai tentar bater é o recorde de cabeça pra baixo, que é o head-down. Então é outra modalidade, são 3 modalidades E daí diferentes. você completa todos os recordes possíveis. Maju. Chora Cleópatra. Chora Chora Cleópatra. Carambola. Só para fazer um parênteses, além de paraquedista, além de diretora de marketing de cerâmicas, ela também dança. Gente, Maju é das dancinhas, do que? tá? Vamos fazer contos de fadas aqui. É, essas dancinhas tipo que estão na moda hoje, TikTok, Desse- essas coisas. Maju, você pega lá no Fit Instagram dela. dancer. TikTok Ótimo. Dancer. Top, Bom, Maju. então a Maju acha que lançar um lançamento, eu ia falar. Mas um lançamento de revestimento, enfim, uma linha nova aí dá mais adrenalina do que o salto de paraquedas. Ah, é, né? Vai, se der errado, não tem reserva, né, amiga? Não, é, Tem uma não- produção inteira ali pra você Não vender, é? entendeu? Gente, mas agora eu vou fazer uma constatação. Se dá errado, você tira fora de linha. Então, mas e aí pra desovar aquilo tudo achamos. estoque? Mas, mas daí você conversa com alguns amigos arquitetos que você tem aqui agora e fala assim, ó, vamos tentar colocar esses produtos em alguns ambientes aí pra fazer uma propaganda, pra gente desovar uma situação aí. Gente, mas isso é muito louco, né? Porque gosto é gosto, não adianta, gente. Às vezes eu olho um produto e falo assim, Não! Quando eu comecei a trabalhar, quando eu saí logo da escola e fui trabalhar, tinha um produto, o nome dele é Gramado. Ele tem umas pedras e tem graminhas, ele imita grama, tem umas Eu sei como é. É Gente. até meme no Instagram esses pisos, assim. Você já viu? Não, acho que não. De porque gente eu que coloca, tento- tipo, tá na parede, assim. ó. Exato. E, gente, isso, tipo assim, há 15 anos atrás. Aí, primeiro dia que eu cheguei, assim, eu olhei aquilo e falei, gente, o que é isso? Minha tia falou, é nosso campeão de vendas. Aí eu falei, gente, que lindo! Ai, quase um cabelo. Né? Aí você já compra a ideia do negócio. Agora, só assim, ó, o produto vai ficar lá assim, né, do tempo, né? Eu tô ignorando, tô fingindo que não tô vendo. Porque o papo tá bom, tá gostoso. Deixa eu só cinema uma outra situação. Você acredita que o público... Tô igual o nosso cliente. Não, o público mais leigo, que não tem, assim, o acompanhamento de um designer, de um arquiteto, essas coisas, ele acaba comprando o material, o revestimento pelo preço e não pela beleza, pela qualidade? Eu acho que depende muito do cliente, assim. Às vezes eu acho que se ele não tem um arquiteto, talvez ele compre um porcelanato, um produto mais caro, mas talvez ele não saiba paginar. Então, às vezes ele compra um produto, põe chão e parede, né? Não faça uma combinação. Mas a gente vê, assim, produto de muito giro, que aí você fala que não deve ser só pelos arquitetos, sabe? Que realmente deve estar no gosto do pessoal, assim, dos clientes. E que tem bastante giro, assim, produtos bem específicos às vezes. Eu acho que às vezes eles gostam, mas eles não sabem às vezes combinar. Que são aqueles produtos que ficam coleção e passa coleção. Exato. E eles continuam. São os queridinhos. Maju, nós teríamos mais 1 hora, 2 horas, sei lá quantos pra conversar, mas nosso produtor fica assim... Mas a gente pode marcar um próximo pra gente falar sobre outras coisas. Nós com certeza vamos visitar a fábrica. Por favor. Ai, Tá. vamos mesmo, Vocês já podem fazer quero. um vídeo lá.
Vamos Sim, fazer com nosso showroom. certeza Vamos. absoluta. Vamos. Tá? ansiosa. E eu vou lançar aqui, a gente vai levar 3 pessoas pra acompanhar a nossa visita. Por fábrica. favor, Tá? vamos. Daí, assim, as pessoas que escutarem o podcast pelo Spotify Entra em ou contato. assistirem pelo YouTube, manda aí, a gente vai deixar depois Faz um sorteio. o e-mail, marcar, a gente vai falar aqui Não no nosso pode falar Instagram. sorteio é proibido. Nós vamos, não pode falar sorteio. É. Nós vamos falar, manda DM no nosso Instagram e a gente vai escolher 3 pessoas para acompanhar a gente na visita à fábrica de pisos e revestimentos da Maju, e daí a gente vai fazer um happy hourzinho depois lá pra gente comemorar. E Maju, vamos gravar tudo fala- isso pra jogar É. pra todo mundo ver. Maju, fala o nome das empresas e como as pessoas te acham na internet. Helena Porcelanato e Grupo Cedasa nas redes sociais. Tem Dami Porcelanato também. E o meu é Maju Pascom. Muito obrigada, foi ótimo. Partiu saltar de paraquedas nas Maldivas. Sim. Eu que agradeço. Valeu, galera. E a gente, além da visita à fábrica, vamos fazer um salto juntos. Ai, Nossa, peraí, se for de peraí. cabeça, A gente tá head sendo. A gente, não vou de ponta cabeça, não. Vai que entra no Não lugar. vou de ponta. Imagina! Eu com a cabeça pra cima já. Aí ele vira Não. meme desmaiando, né? Aí- Não, mas eu já aceitei, a gente já aceitou e o nosso produtor vai gravar essa Não, eu só vou se o esse produtor salto. saltar. Mas se ele saltar, quem vai filmar a gente? Ninguém. É verdade. Gente, Valeu. obrigado. Valeu, galera. Obrigada pelo convite. Procurem a gente lá nas nossas redes sociais, desconstruindo.podcast. Beijo.